Olá pessoal, bem-vindos ao canal Rumos Mídia, aqui é Diego Rodrigues. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a famosa Ilha Fiscal, localizada na Baía de Guanabara, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Peço que você assista esse vídeo na íntegra para não perder nada e vamos embora. Esse último vídeo de 2024 do canal. Então, né pessoal, estamos saindo aqui do Espaço Cultural da Marinha, agora 14 horas e 5 minutos, vamos embarcar no ônibus, vamos embarcar nesses ônibus ali. O meu é o da frente, o Volaris Fly 10. Botar. Seu ticket está aí contigo? Tá sim. Então, né pessoal, tô aqui na minha posição no ônibus. Aqui, olha, o espaço para a perna é relativamente apertado, né? Mochila aqui. E eu aqui. Então é isso aí, pessoal. Quando o ônibus estiver baixando, eu volto a gravar. Pera aí. Então, né pessoal, estamos saindo aqui do Espaço Cultural da Marinha, na região da Praça 15, no centro do Rio. Vamos embora. E o volarinho tá, vai. Olha lá pessoal. Agora vamos virar ali a direita, pegar o Godinheiro de Março, para quem não conhece. Lembrando que esse passeio também pode ser feito de escuna ou saveiro, tá? É que hoje não está dando para fazer, acho que o mar não está meio mexido, não está permitindo, mas fica a tua opção, né? Às vezes é de ônibus, às vezes é de escuna ou saveiro, que é embarcação. Agora vamos pegar aqui a Avenida Pinheiros de Março. Para quem não conhece, eu sugiro ver no Google Street View. Então, quando estiver na dependência do Espaço Cultural, quando estiver na dependência da Marinha, vou fotografar. Pera aí. A outra coisa, tá? Essa aqui é a famosa Rua Direita, que o pessoal fala que aqui eram vendidos muitos escravos na época do Brasil Colônia, do Brasil Império. Pois bem, cruzamos aqui a Candelária, agora vamos entrar ali na área da Marinha, para lá da nossa frente, descendo, altura do Rio, 450 anos, que vai dar lá na Avenida Binário do Porto, na altura do Aquarrio, para lá Mosteiro de São Bento, e vamos entrar aqui, olha. Primeiro vamos ter que passar pela Ilha das Cobras, tá pessoal? Pessoal, pra lá é o ponto, pra lá, acho que por aqui, olha, mais à frente, é o ponto de embarque de quem vai de escuna ou saveiro, quem vai de embarcação. E nós vamos de ônibus, né? Confesso que é a primeira vez que eu estou indo para a Ilha Fiscal de ônibus, primeira vez inclusive que eu vou passar pela Ilha das Cobras. Essa ponte aí eu já passei embaixo já várias vezes, tem vídeos no canal passando, é só procurar lá. Passei ali, inclusive, os patinetes elétricos.
Diretoria Geral de Navegação. Lembrando que nós estamos em 2 ônibus, tá, pessoal? Estamos em grupo de 2 ônibus. Olha lá, olha. E aqui a ilha fiscal. Desculpa, Ilha das Cobras. Olha lá, fuzileiros navais. Outro ônibus ali. Olha lá, pessoal. Embarcação que faz o passeio na Baía de Guanabara. Que tá, o vidro tá molhado, mas enfim. Agora nós vamos passar por um mod, que é uma espécie de mistura entre ponte e deck, assim. Olha lá, pessoal, a embarcação voltou do passeio da Baía de Guanabara. Quem lembra? Baía de Guanabara de Saveiro. Agora vem a parte emocionante daqui. Olha lá, as embarcações. Aqui tem que ir bem devagarinho. Qualquer erro a gente sai encharcado do ônibus. E tem que sair rápido, que senão já era. O motorista tem que dirigir muito devagar. E ali só embarcação assim, só das boas. Essa deve ser petroleira. De reabastecimento. Ali uma lancha, não sei o que é. Vamos indo, olha lá, pessoal. E pra lá, pessoal, outro lado da Baía de Guanabara, Niterói. Tem vídeo de Niterói no canal Rumos Mídia. Tem. Só procurar lá pelas palavras-chave por Niterói que vocês vão encontrar. E aí é a ilha fiscal, tá, pessoal? Estamos chegando, mas o melhor mesmo vocês vão ver quando a gente sair do ônibus, tá? Quando a gente sair do ônibus vocês vão ver melhor. Por enquanto tá tranquilo. Opa, eu tava de cinto num ambiente que não tinha que estar, porque se esse ônibus cair na água até eu tirar o cinto já era. Força do hábito, né? Pessoal, é aqui que o pessoal diz que a gente desembarca quando vem de embarcação. Saveiro, escuna.
E chegamos. Agora eu vou deixar o pessoal desembarcar, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente continua no vídeo. Então, né, pessoal? Agora já do lado de fora do ônibus. Vamos entrando aqui. Isso aí. Tá embarcando outro grupo, depois ela volta pra gente dividir. E enquanto isso eu vou fazendo a introdução. Tudo bem? Dá pra ouvir assim, sem microfone? Sim. Tem um grupo lá perdido, né? Depois eles se vão fazendo. É assim. Seguinte, também ela tropeçou ali, ela tá com o pé doendo. Por isso que o outro grupo ele fez toda a parte externa e depois ela fez a parte interna. Mas como eu estou vendo que os dois ônibus vieram cheios, vou ter que dividir depois, tá? Então primeiro eu vou fazer a introdução. Tranquilo? Vamos lá. Quem é do Rio e quem é fora do Rio? Do Rio. Do Rio. Quem já veio aqui, quem não veio aqui? Quem já veio aqui, geralmente eu aviso, gente, a sala de cima, Torreão, ainda está em manutenção. Aí quando termina a visita o pessoal ainda pergunta, Daci, a gente não vai lá em cima? Não, não vamos lá em cima, tá? Então tá ainda em manutenção, a previsão era de abrir agora em novembro, não abriu, já virou o mês, já vai virar o ano, provavelmente abre em janeiro, certo? Então quem já conhece fica cobrando aquela sala que realmente é mais bonita. Então o que nós temos hoje disponível para visitação, aquelas 3 salas lá. A primeira sala a gente dá um reforço a respeito da arquitetura. A segunda sala tem um quadro pintado a respeito do baile, a gente fala dele também. E a terceira sala a gente fala da DHN, ou seja, todo o histórico daqui da ilha fiscal está concentrado naquelas 3 salas, da Obras do Tempo, certo? Mas fora isso a gente fala desde a época que a ilha ainda era chamada aquele nome horroroso, Ilha dos Ratos, era o nome daqui. Ó, se começar a esquentar muito, gente, a gente vai pra ali. É só o tempo do pessoal embarcar, tá? Começa a abafar, né? Então, Ilha dos Ratos. Existem 2 versões. Uma versão fala que quando os navegantes apareciam lá na porta da Baía de Guanabara, de longe, eles viam pedras cinzentas espalhadas aqui na ilha. E eles assemelhavam ao dorso do rato. Não sei se é verídico, mas existe essa versão. A outra versão, a proximidade dessa ilha com a Ilha das Cobras fez com que na época, quando aquela ilha foi desmatada, as serpentes foram se espalhando e os ratos de lá foram migrando para essa ilha. Juntando com quem já morava aqui, a quantidade foi tão grande que chamou a atenção e deram esse nome de Ilha dos Ratos. Tá? Mudou para a Ilha Fiscal no ano de 1882, um ano depois de ter começado a obra. A obra foi feita para ser uma fiscalização alfandegária, daí é que vem o novo nome, Ilha Fiscal, tá? Mas de lá não, de lá continua a Ilha das Cobras até hoje, não tem mais cobra não, tá? Rato aqui só apareceu desde a semana, essa semana não apareceu ainda, gente. Será? Não, não viu até hoje, tá? Então é o seguinte, era uma ilha simples como qualquer outra aqui da Baía de Guanabara, não chamava atenção, até um dia, 1850, quando foi feita uma obra lá no cais da alfândega, pegaram entulho, lodo, terra, depositaram aqui. O dono da ilha, que já era o Ministério da Fazenda, não ficou chateado, ele pegou aquilo e aterrou ao redor. A ilha que tinha 4.400 metros quadrados, ganhou mais um pouco, ficou com 5.200. Depois ele próprio resolveu aterrar mais, o total dela são 7.000 metros quadrados. Tá? A parte construída só são 1.200 metros quadrados. Tá? Aí pegou o Ministério da Fazenda, depois chegou a esse tamanho, ele derrubou a laje que tinha aqui, limpou as outras pedras, aplanou a ilha, botou aqui uma reserva de carvão, em seguida botou um forno para queima de cal que vinha da Inglaterra. A partir daí é que a ilha passou a chamar a atenção, os particulares queriam adquirir essa ilha. A Fazenda falou que já não ia ceder, que ela já tinha feito melhorias. A Marinha do Brasil naquele momento já queria essa ilha também, para botar aqui um posto de socorro navais. A Fazenda continuou sem ceder. Não, é minha, ninguém tasca, já é minha mesmo. Então o que fez construir isso aqui, gente? Uma ideia que veio de alguém que trabalhava também lá no cais da alfândega, né? Um senhor chamado Carlos Américo Sampaio Viana. Ele era conselheiro
e era inspetor de lá também. E ele sugeriu, por que não fazer ali uma guarda-moria, uma sentinela, um quartel? Para quê? Para colocar guardas 24 horas para vigiar a entrada da Baía de Guanabara. Porque é a única ilha que está nessa posição, gente, bem em frente à entrada dos navios. Tá? Então isso dava uma segurança para o Ministério da Fazenda. Então tinha que ficar 24 horas. Entrava o navio, o tempo que ficava no rio, a hora de ir embora, então tinha que vigiar. Era conveniente para a fazenda, porque ele que controlava todas as mercadorias e impostos que ele cobrava também, então aquilo dava uma certa segurança. Foi aceita a ideia. A fazenda tinha um engenheiro que era o diretor de obra dele, chamado Adolfo José Del Vecchio. Esse moço era filho de italiano, registrado brasileiro. Ele foi o escolhido para fazer o projeto, foi desenhando o projeto. Tudo isso que eu estou falando, gente, foi na época do Dom Pedro II, no século XIX, tá? Aí ele foi passando o tempo. Um dia Dom Pedro II viu o projeto. Ele já conhecia a ilha, ele já gostava da ilha. Aí ele fez um comentário para o engenheiro. Ele falou: doutor Del Vecchio, essa ilha parece um estojo. Se ela é um estojo, ela é digna de uma brilhante joia. Deu ênfase à coisa, né? E aí o engenheiro entendeu. Ah, o imperador quer algo aqui muito melhor do que uma simples casinha de tijolo, como ele estava fazendo no projeto, né? Aí os dois acabaram entrando em consenso, vamos ver o que melhor se aplica aqui. Não existia aqui no Brasil nenhum tipo de construção como essa, né? No estilo neogótico. Na França estava no auge, eles copiaram da França e aplicaram aqui, já copiado do gótico do século XIV, tá? Então, eles queriam algo que chamasse atenção, que ficasse realmente destacado aqui, no meio da Baía de Guanabara. Queriam a construção de frente para a entrada da Baía e de costas para a Serra dos Órgãos, sem matar a vista do dedo de Deus, que olha só onde que nós estamos hoje, está bem visível, gente, o dedo de Deus lá pela serra. Quando foi construída a ponte, cortou um pouquinho, mas não matou a vista. É maravilhosa, né? Então, essa foi a ideia deles. Eles queriam alguma coisa muito alta, exuberante, para chamar a atenção mesmo, para causar um impacto, para quando cada navio aparecesse ali na porta da Baía já tivesse uma referência dessa. O relógio foi também combinado. O relógio alemão, fabricado por Trussmann e companhia. Foi escolhido, colocar ali para ter referência de horário, da hora que os navios também chegassem. Então tudo isso foi pensado, tá? Então dá para a gente perceber claramente as características do gótico. Os arcos ogivais, é uma marca, né, bem conhecida. As torres também com a flechinha na ponta, indicando para o infinito. Janelas e portas, as terminações, elas seguem o mesmo modelo dos arcos, né? Lá dentro, vocês vão ver alguns vitrais. Pena que aquela sala não está aberta, que é onde tem mais, né? Os vitrais lembram a igreja, uma coisa religiosa, lembra as catedrais antigas, né? Uma coisa romântica também. Então tudo isso faz parte da característica gótica, né? Do neogótico, no caso. E aí resolveram, então vamos mudar o projeto. Mudaram o projeto, a casinha de tijolo foi por água abaixo, né? Ela nem chegou a ser construída. Esse aqui levou quase 8 anos. Foi de novembro de 1881 a abril de 1889. O dia que inaugurou foi dia 27 de abril. Tá? Sempre eu dou um reforço, gente. Tinha um aeroporto ali na época. Então sempre chama atenção. Nunca foi casa de festa isso aqui. Inaugurou um posto fiscal alfandegário, tá? Uma repartição pública. Funcionou como tal. Então essa data, 27 de abril, chegou novembro. Dia 9 de novembro aconteceu um grande baile aqui que marcou o local. Não foi o fato de ter sido uma fiscalização, foi o fato de ter acontecido aquele baile aqui. Foi uma coisa diferente. E esse baile deram o nome de Último Baile do Império na Ilha Fiscal. Isso faz com que as pessoas achem que aqui era casa de baile. E não é verdade, tá? O último baile que aconteceu no tempo que Dom Pedro II comandava o Brasil. Ponto. Esse baile foi na Ilha Fiscal, certo? Então ele aconteceu dia 9 de novembro de 1889. 6 dias depois foi o dia da proclamação da República. Desculpa. Foi o último baile que aconteceu no tempo dele, no tempo que ele comandava o Brasil, tá? Logo em seguida mudou o regime de governo. Lá dentro a gente vai falar mais, tem um quadro lá que retrata tudo isso, certo?
Aí as pessoas perguntam, Darcy, onde era o salão do baile? Não tinha um salão de baile, até porque era uma repartição pública, tá? Foram utilizados os 6, ó. São 3 salões aqui, mais 3 ali. Total, 6 salões. Nesses locais, as pessoas dançavam. Tinha o jantar. A ceia foi servida nessa área aqui. Organizaram mesas e cadeiras para 500 pessoas nessa área. Era Dom Pedro II, a família dele, a corte, os chilenos homenageados, que esse baile foi feito para oferecer à marinha chilena. Não foi feito para a despedida do imperador, aconteceu por acaso, tá? Completando o jantar lá na frente, montaram um buffet gigante, uma mesa enorme, né? Colocaram a comida lá e muita gente se serviu lá, tá? Aproximam umas 3.000 pessoas. Tem dados que falam 2.000, 5.000 e tal, mas nos dados que passaram para nós, mais ou menos 3.000 pessoas, tá? Na época não existia a confeitaria Colombo ainda, a famosa da época era a Casa Pascoal, foi ela escolhida para servir o jantar e era a preferida do Dom Pedro II, tá? Muito bem, aí saindo daqui, para onde nós vamos, Bárbara? Relógio, galeota, vamos conhecer a embarcação, gente, que trouxe o pessoal no dia da inauguração e no dia do baile. Essa embarcação é a galeota do avô do Dom Pedro II, do Dom João VI. Ela tem mais de 200 anos, tá? É toda folheada a ouro. Já vou até adiantar daqui, porque depois a gente passa para lá, tá? Quando ela foi feita? No tempo que Dom João VI chegou ao Brasil. Primeiro ele parou lá na Bahia, São Salvador, depois ele veio morar no Rio. Aí ficou encomendado lá, no Arsenal de Marinha da Bahia. Na época o governador de lá era o Conde da Ponte. Então ficou organizadinho para construir essa galeota para dar de presente do Dom João VI. Isso copiando o modelo do que era usado pelos Bragança lá em Portugal. Foi feito, quando terminou, já quase uma década depois, ela foi transportada da Bahia para cá, rebocada. É uma embarcação que ela não viajava em alto mar, foi para águas calmas. Quando chegou aqui foi entregue para ele, já em 1818. Ele batizou aqui na Baía de Guanabara, ele e a família usava para passear em Paquetá, em Niterói. Mas a função dela principal era para fazer a recepção de alguém famoso quando chegava nos navios oceânicos. Ela ia receber a pessoa no navio e levava para o cais ou para o antigo porto. A função dela era essa. Foi utilizada pela família real, por várias pessoas, como Teresa Cristina, quando veio casar com Dom Pedro II. Ela fez esse desembarque. 1821, quando Dom João VI foi embora do Brasil, ele usou a própria embarcação dele. Foi daqui até ali na porta da Bahia, dali passou para o navio, seguiu para Portugal e ela continuou aqui. Passou o período imperial, gente. Entrou pelo período republicano. Quando chegou no período republicano, ela ainda trabalhou. A última atuação dela foi em 1920, quando o rei da Bélgica veio ao Brasil. Aí ela fez essa recepção. Depois foi encostada, ficou lá no Espaço Cultural um bom tempo. Aí ano passado é que ela veio pra cá. Daqui a pouco a gente vai lá. Vamos pra lá primeiro, depois ali, se tu quiser a gente divide e entra ali. Ou como é que tá? Tá bem. Galeota, exposição. Bom, aqui é melhor por aqui, porque já veio o brasão. Então, você termina no brasão, eu vou na galeota e na exposição principal. Tem Não, vou tirar um tá? Então, já falamos da galeota, então a gente vai lá só visitar, depois a gente vem pra cá, tem brasão e tem a exposição toda ainda pra gente ver, tá, gente? Vamos lá, pessoal, nós. vamos seguindo. Seguindo Bárbara. Muita coisa, né? Então, pessoal, vamos seguindo aqui. Pode subir na rampa, mas quando chegar no final dela não precisa sair, ok? Por favor, pessoal, pode ficar. Olha lá, pessoal, galeota. Quando chegar no final dela não precisa sair, ok?
A cabine onde ficavam as pessoas, os passageiros, e aqui é onde ficavam os remadores. Essa galhota era remo, tá? Essa galhota era a remo. Pessoal, ia lá, via vista para a entrada da Baía de Guanabara ali. Claro que naquela época não existia aqui o aeroporto Santos Dumont, não existia, só que tudo era mar, então vi que vista privilegiada essa daqui da Ilha Fiscal. Boa tarde! Bom, gente, eu sou a Bárbara, eu assumo a partir daqui, tá bom? E a Darcy já falou um pouquinho sobre a galeota, mas eu queria mostrar melhor os detalhes dela para vocês, ok? Bom, vamos tentar dar uma observada, apesar de que o reflexo vai atrapalhar um pouquinho. Como a Darcy explicou, essa galeota ela foi folheada a ouro. Tudo que vocês estão vendo aí, com esse efeito douradinho, não é pintura, são finas folhas de ouro que foram colocadas em toda a embarcação através de um processo artesanal. Essa embarcação é uma embarcação de pequeno porte, ela tem 24 metros de comprimento, pesa cerca de 30 toneladas, foi feita no estilo barroco-rococó. E como vocês podem observar, a única parte externa dela é esse pequeno camarim aqui na frente. Nesse camarim cabem no máximo 12 passageiros e era o espaço VIP, o espaço reservado somente para a família real, depois imperial e alguns convidados de honra. O restante da embarcação era composta pelos remadores, que ao longo do tempo foram aumentando a quantidade. No final, para conseguir locomover essa embarcação, eram necessários 60 homens, além da equipe de atracação e desatracação. Lembrando que na época que essa embarcação foi utilizada, ainda existia o trabalho de pessoas que foram escravizadas. No entanto, todos que trabalharam nela eram homens livres, homens que pertenciam à esquadra portuguesa e alguns, inclusive, tinham vindo com a família real quando eles vieram lá de Portugal para o Brasil, ok? Fique à vontade para tirar algumas fotos. A gente vai agora para a parte de trás, porque tem um painel que eu quero mostrar melhor para vocês, combinado? Vamos lá, vamos lá. Podem aguardar ali na parede, virados para cá, tá bom? Vai funcionar como uma grande linha do tempo. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma das primeiras fotos feitas da galhota e nela vocês conseguem observar a quantidade de remadores e as roupas que eles utilizavam durante o seu trabalho. Uma curiosidade é que essa foto foi feita aqui na Bahia e a gente sabe disso por conta daquele pequeno galpão lá em cima no cantinho superior. Aquele galpão ainda existe. Ele fica lá no Espaço Cultural da Marinha e vocês ainda conseguem acessá-lo. Nessa segunda foto, a gente vai ter o registro da galhota sendo utilizada, a visita oficial do rei Alberto I e de sua esposa, a rainha Elizabeth, ao Rio de Janeiro. Rei Alberto era rei da Bélgica e ele visitou o Rio em 1920. E pela data, talvez vocês achem alguma coisa um pouco estranha. Se vocês se lembrarem bem, a galhota foi feita para atender a família real e depois imperial. Em 1920 já tinha sido proclamada a República. O Império já tinha caído. E a galhota continuou a ser utilizada por mais 40 anos após a queda do Império. Como a gente pode observar naquela última foto feita dela, antes de ser retirada da água definitivamente, no início da década de 30 somente. A galhota ela vai ficar durante muito tempo guardada, ela vai passar por uma série de restaurações, vai ser tombada pelo INEPAC durante a década de 70, e somente no início dos anos 2000 ela vai ser levada para ficar em exposição no Espaço Cultural da Marinha. Ela passou por uma nova restauração e veio para cá ano passado, só que essa estrutura aqui é provisória. Ela vai retornar para o Espaço Cultural da Marinha quando lá for aberto, daqui a alguns anos, o Museu Marítimo. E lá ela vai pertencer à exposição principal
por ser a embarcação mais antiga e bem preservada que a gente tem atualmente no Brasil e a única de sua espécie em toda a América do Sul, ok? Bom, gente, a gente vai seguir agora para conhecer a exposição principal que a gente tem aqui na ilha. O nome da exposição é Ilha Fiscal, um neogótico em terras tropicais, ok? A gente vai seguir aqui e virar à nossa direita. Vamos lá? Vamos embora, pessoal. Tô narrando pouco, né? Narrei mais no ônibus. Por favor, senhores, só aguardar um minutinho. Ah, tudo bem. Ela pediu pra entrar. Tudo bem. Com licença. Desculpa que eu não tinha visto ela. Tudo bem, vamos lá? Obrigada, desculpa. Fica só rugindo pra tirar foto, né? Aí quando entra, aí já não dá. E finalmente, ar-condicionado de novo. Ar-condicionado, finalmente, que aqui no Rio tá um calor. É o verão das caras. Hoje é dia 27 de dezembro de 2024. Calorão. Olá, tudo bem? Bom, pessoal, nessa primeira sala a gente faz um resumo da história da ilha. Essa ilha que foi bem menor, eles aterraram até chegar ao espaço que a gente tem hoje em dia. Aqui também já teve outras construções e, como a Darcy explicou, acredito eu, também já teve outros nomes. Aqui era originalmente conhecido como Ilha dos Ratos e esse nome só foi alterado a partir do momento que eles decidem criar aqui o posto de fiscalização. E aqui nesse cantinho a gente vai ter o projeto original desse posto de fiscalização. E nele vocês conseguem observar que eles sequer tinham a ideia de trazer para cá um relógio do projeto original. Esse plano veio pouco depois. Aqui temos também nesse painel algumas representações e fotos da ilha na época que ela ainda era considerada uma ilha de fato. Como vocês devem ter percebido, temos uma pontezinha até a ilha. Essa ponte ela é relativamente recente. Ela começou a ser construída durante a década de 30. Então, atualmente esse espaço não é considerado oficialmente mais uma ilha, mas a gente mantém o nome por conta do contexto histórico e da memória afetiva do local. Aqui nesse cantinho, com licença, pessoal, vou passando por aqui, tá bom? Obrigada. A gente vai ter um pouquinho sobre o processo de construção desse castelinho. Esse castelinho que vai reunir uma série de características e tecnologias que dificilmente alguém encontraria em outras construções naquela época. Aqui vai ser, por exemplo, dos primeiros locais do Rio de Janeiro a ter energia elétrica, elevador, telefone, o próprio relógio. E essa construção vai se tornar tão icônica que ela vai se tornar modelo para as demais construções aqui no Rio de Janeiro. Principalmente as construções na parte central, que é a parte mais antiga da cidade. Aqui a gente vai ter o projeto finalizado desse castelinho. Esse projeto que foi premiado pela Escola Imperial de Belas Artes em 1881 e foi concebido, como a Darcy já deve ter falado um pouquinho para vocês, pelo Adolfo José Del Vecchio. O Adolfo José Del Vecchio, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Barcelona, era filho do exilado político italiano que, quando está passando pelo Rio de Janeiro, decide permanecer com a família. Ele cresce, se torna um engenheiro e arquiteto renomado, responsável pela parte de obras do Ministério da Fazenda. Aqui nesse cantinho, por exemplo, a gente vai vamos ter algumas ferramentas que o Adolfo José Del Vecchio utilizava na elaboração dos seus projetos, uma réplica do caderno de obras, onde ele contou como foi feita a construção desse prédio, e também temos esboços dos salões principais, como eles foram projetados originalmente. A última curiosidade dessa sala, com licença, vou passar para cá de novo, a gente vai ter esse painel que mostra o que a gente encontraria lá em cima no segundo andar, no espaço conhecido como Torreão. Lá em cima, infelizmente, a gente não vai conseguir acessar hoje, por conta de manutenção dos vitrais, mas só para vocês terem uma ideia,
O segundo andar era um espaço reservado para as autoridades que trabalhavam aqui na ilha. E por conta disso, ele se manteve muito bem preservado até hoje em dia, tanto que a gente encontra elementos da construção original ainda, como por exemplo, o piso feito através de processo conhecido como marchetaria, no qual foram utilizados 14 espécies nativas na Mata Atlântica, algumas que já estão em extinção, e também temos os vitrais em homenagem ao imperador Dom Pedro II e à princesa Isabel. Uma curiosidade é que o vitral que a gente tem lá em cima, em homenagem ao imperador, não foi o primeiro colocado aqui na ilha. O primeiro, infelizmente, a gente só conseguiu recuperar alguns fragmentos para colocar aqui ao centro da nossa exposição, ok? Fiquem à vontade para tirar algumas fotos. A gente vai agora para a próxima sala falar um pouco mais sobre o último baile do Império. Vamos lá? Obrigada. Bem-vindos ao baile. Como a Darcy já deve ter falado um pouquinho com vocês, aqui na ilha, no dia 9 de novembro de 1889, vai ser realizado um grande baile para recepcionar e homenagear a visita da Armada do Chile ao Rio de Janeiro. Só que esse baile não foi feito somente para isso. Ele foi feito também para comemorar as bodas de prata da princesa Isabel e para, de certa forma, mostrar a força do Império. Algo que não se sustenta, já que 6 dias depois do baile, no dia 15 de novembro, vai ser proclamada a República do Império Caro. E aqui nessa sala a gente vai ter alguns elementos desse evento, como por exemplo, a música que vocês ouviram quando entraram aqui é uma música que a gente sabe que tocou durante a festa. Ali naquela plaquinha roxa, nós vamos encontrar as principais composições que tocaram naquele dia. Nesses aquáriozinhos, nós vamos encontrar também peças que homens e mulheres geralmente utilizavam em eventos desse porte, como é o caso do binóculo e da caixinha de rapé, que seria o fumo daquela época. Nesse outro aquário aqui no cantinho, nós vamos encontrar o ingresso que os convidados entregavam, com licença, ao entrar nas embarcações que os trariam até a ilha, e o convite do baile. Se vocês observarem bem depois o convite, a data dele está um pouco diferente da data do evento. O baile ele estava programado para ocorrer em outubro, só que em outubro o rei de Portugal, Dom Luís I, sobrinho do imperador Dom Pedro II, vai falecer e o baile vai ser adiado. Só que naquela época estava muito caro, demoraria muito tempo ter que refazer o convite, ainda mais convites como esse que foram feitos por elementos como ouro. Então, eles mantiveram o convite original e a alteração da data vai ser avisada somente do boca a boca. Como a Darcy explicou, o baile ele vai ser realizado por toda a ilha. Aqui dentro, esses salões ficaram reservados somente para as pessoas dançarem, conversarem, jogarem cartas. E lá fora, eles montaram as mesas do jantar, o buffet e as orquestras. Aqui a gente vai ter, por exemplo, uma foto do salão principal, do salão móvel. E apesar da qualidade não ser muito boa, a gente consegue ver que pelo salão eles espalharam muitas flores, bandeiras, 4 dos principais componentes da Armada do Chile e também decorações com tipos náuticos. Temos aqui a capa do menu. Esse menu que, como a Darcy explicou, foi preparado pela Casa Pascoal, que era a confeitaria preferida do imperador, e é responsável por fornecer os mais de 300 funcionários que vão trabalhar durante o baile e toda a comida e bebida servida, como os mais de 10 mil litros somente de cerveja, quase 1 tonelada só de camarão, quase 3 mil garrafas de bebidas alcoólicas de diferentes partes do mundo, além de sobremesa que as pessoas dificilmente conheciam naquela época, como foi o caso do sorvete, que se tornou a grande atração daquela noite.
vai ver um pouquinho sobre o Cais Farroco, que é de onde vão sair as embarcações trazendo os convidados para a ilha. Talvez pela foto vocês não reconheçam, mas é onde fica atualmente a Praça 15. Lá também é o local onde o povão, quem não foi convidado para o baile, vai se reunir para ver a festa acontecendo, mas como ninguém era bobo nem nada, eles aproveitam e fazem a própria festa lá também. Aqui vamos ter um pouquinho sobre como a imprensa vai repercutir esse baile. Lembrando que esse baile ele vai acontecer em meio a uma grave crise política e econômica. Então todos que participaram ou que contribuíram para que o baile ocorresse durante muito tempo vão ser extremamente criticados pelos jornais. Aqui a gente consegue ver até mesmo uma charge que viralizou naquela época, que mostra o que seria a ilha fiscal afundando. E a gente sabe que não foi a ilha que afundou, é apenas uma referência à decadência do próprio império. E por fim, a gente tem um pouquinho sobre Aurélio de Figueiredo. A maior parte das pessoas que chegam até aqui não conhecem ele. Alguns talvez conheçam seu irmão, o pintor Pedro Américo, mas Aurélio de Figueiredo também é um pintor renomado, político republicano, abolicionista e o autor do quadro que vocês veem logo atrás de vocês. Bom, pessoal, esse quadro aqui não é o quadro original. O quadro original é bem maior do que esse. Ele vai quase de uma ponta a outra dessa sala e ele fica em exposição lá no Museu Histórico Nacional atualmente. E apesar desse quadro ser muito conhecido como Dubai ou Baile da Ilha Fiscal, ele teve como nome original a ilusão do Terceiro Reinado, por conta daquele pequeno detalhe ali no canto superior que mostra a coroação da princesa Isabel, a sucessora natural do trono, sendo interrompida pela chegada da República, que vai ser representada por essa mulher que vem acompanhada pela comitiva do Marechal Deodoro da Fonseca. A República vai chegar em meio ao fim do baile, tanto que podemos observar bem aqui no cantinho a saída da família imperial. Temos aqui o imperador Dom Pedro II, do lado dele a imperatriz Dona Teresa Cristina, logo atrás Princesa Isabel, Conde D e Príncipe Pedro Augusto. E ao longo do quadro nós conseguimos ver os artistas, políticos e personalidades daquela época, como é o caso, por exemplo, do escritor Machado de Assis, de sua esposa Carolina, ou então, aqui no cantinho, do pintor Pedro Américo, e também, por fim, temos aqui o prefeito Pereira Passos. Detalhe que na época que esse quadro foi feito, a gente sabe que, na verdade, a inclusão do prefeito foi algo proposital. O prefeito não estava presente no baile, mas quando esse quadro começou a ser pintado, ele era um dos políticos em ascensão. O autor achou que seria de bom tom acrescentá-lo à obra. A última curiosidade desse quadro é esse senhor que nos observa bem aqui no cantinho, acompanhado de sua família. Esse senhor é o próprio Aurélio de Figueiredo, o autor do quadro, que se representa inclusive com as filhas gêmeas, que eram ainda muito jovens quando o baile ocorreu. Novamente, não temos qualquer prova de que ele ou algum membro de sua família participaram desse evento. Vamos para a próxima sala? A gente faz um resumo do que aconteceu aqui na ilha depois do baile. Aqui volta a funcionar normalmente como posto de fiscalização até 1914, quando a Marinha vai fazer um acordo com o Ministério da Fazenda. A Marinha vai ceder o vapor Andrada, que é essa embarcação que você vê logo atrás de vocês aqui no painel, e ela vai ser trocada pela ilha, que se torna sede de inúmeras diretorias da Marinha, como é o caso da DHM, que permanece aqui na ilha até o final da década de 80, quando ela vai ser transferida para Niterói, que é o local onde ela está até hoje em dia, concedendo as cartas náuticas que a gente utiliza. Depois que essa diretoria sai desse espaço,
a ilha vai ficar fechada para restauração e manutenção. E aqui só vai ser reaberto somente no início dos anos 2000, transformando esse local não só num local de educação museal, mas também de eventos, tanto militares quanto civis. Inclusive, qualquer um pode alugar a ilha para fazer casamento, aniversário, batizado. O espaço é aberto, tá bom? Bom, gente, só verificar rapidinho aqui a hora. Bom, agora é 13h11. O próximo ônibus ele vai sair lá do Espaço Cultural da Marinha por volta de umas 3h30. Deve chegar aqui no máximo umas 3h40, 3h45. Então vocês têm até esse horário para ficarem mais livres, tirarem fotos, tá bom? E daqui a pouquinho a gente reúne todo mundo ali na parte da frente para pegar o ônibus, ok? Lembrando, quem quiser tirar alguma dúvida, falar qualquer coisa comigo ou com a Darcy, só encontrar com a gente lá na frente que a gente tira, tá, as dúvidas de vocês, inclusive sobre o brasão do Império que fica na nossa fachada, que é uma das grandes curiosidades que as pessoas têm quando vêm até aqui ainda, tá bom? Uma boa tarde, pessoal, foi um prazer, até a próxima, tá? Valeu. Muito obrigada. Com licença, Bem, pessoal, agora vamos sair aqui para a gente finalizar o vídeo do lado de fora. Conseguiu? Ok, muito obrigada. Obrigada. Cuidado que o chão tá meio molhado, tá? Não, senhor? Tá, na chave lá dentro. Com a Puxa. Então, né, pessoal, agora vou mostrar mais a vista ali da frente e vamos finalizar o vídeo aqui para eu poder descansar. Agora tentar chegar em 2025, finalmente chegar a 1000 inscritos em 2025. Faltam poucos, mas será que ainda não chegamos? Então é isso. Com a embarcação, eu não sei se é Ilha Grande ou Angra dos Reis, passando daqui para lá, a vista do Pão de Açúcar, para lá, Corcovado, ali para essa 15, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, realmente dê o seu like se eu gostei. Se você não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva. Se você tiver alguma coisa para comentar, peço que você comente. Aqui é Diego Rodrigues para Rumos Mídia, diretamente da Ilha Fiscal, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Feliz 2025, pessoal!